Olá, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conecte-se. Que você tenha um dia muito feliz na presença do nosso Senhor Jesus. Convido a você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 4. E nós lemos o seguinte: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém na casa de Saul para que eu, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aqui nós temos uma história de uma aliança feita entre Davi e Saul, também com seu filho Jonatas. Davi ele era muito amigo de Jonatas. E Saul, ele perseguia Davi. Certa vez, Davi e Saul fizeram a seguinte aliança, que Davi seria o rei, mas que quando ele estivesse em seu reinado, Davi deveria preservar a família de Saul, que não matasse nenhum descendente de Saul. Davi aceita a aliança. Davi gostava tanto de Saul, que era o rei, apesar de Saul viver perseguindo Davi, ele respeitava muito o rei. E Davi tinha uma amizade tremenda com Jonatas, que também fez a mesma aliança com Davi. E quando ele chegasse ao reinado, ele iria preservar a vida da família de Saul. A história nos conta que Saul ele estava em guerra junto com Jonatas, estavam ali guerreando contra o exército inimigo, e no meio da batalha eles morrem. Ambos morrem em batalha. Quando a notícia chega até a casa de Saul da derrota e da morte do rei e do filho do rei, uma serva pega ali o filhinho de Jonatas e sai correndo para salvar a vida do menino. No entanto, quando ela corre, ela tropeça, cai em cima da criança e a criança quebra os 2 pés. Veja só quanta tragédia em apenas um dia. O rei morre, o herdeiro do reino morre e agora a criança cai e quebra ambos os pés. E muito mais à frente, Davi, ele lembra da promessa que ele fez ao seu amigo Jonatas e pergunta: existe mais alguém da família de Jonatas para que eu use de bondade para com ele? E um dos servos que servia na casa de Saul, que agora estava servindo na casa de Davi, ele fala: Senhor, ainda resta um, o filho de Jonatas. O nome dele era Mefibosete, e ele morava em um local muito distante chamado Lodebar. Lodebar era um povoado onde era um refúgio para ladrões, para assassinos, para pessoas que estavam fugindo. Mefibosete, ele tinha medo de Davi. Davi, ele chega ao reino e Mefibosete, por ter medo do que Davi poderia fazer com ele, ele foge e fica nessa cidade de refugiados. O rei manda buscá-lo, ele chega até a presença do rei, se prostra perante o rei, e eu acredito que ele estava com muito medo de o que o rei poderia fazer com ele. No entanto, Davi, ele vê nos olhos de Mefibosete e fala o seguinte: eu vou devolver para você tudo o que era da tua família, tudo que pertencia a Saul vai ser devolvido para você. E olha só que declaração belíssima que Davi fala para Mefibosete. Está ainda no capítulo 9,
de 2 Samuel, e agora o versículo 7, e nós lemos o seguinte: Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te retribuirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Amigos, essa declaração era uma declaração poderosa que Davi fala para Jonatas. Sabe quem ficava à mesa do rei? Apenas a família do rei e pessoas muito próximas do rei. Imagina a cena: Davi sentado à mesa e entram pelos corredores do palácio real José e Batsebete, Eleazar e Samar. Esses 3 homens eram os homens de confiança de Davi. Só para você ter uma ideia, certa vez Davi falou o seguinte, pensando alto: estou com tanta vontade de beber da água lá do poço de Belém. E o poço de Belém, amigos, na época, estava cercado pelos exércitos inimigos. Esses 3 homens, eles foram na calada da noite, chegaram até o poço, pegaram a água e trouxeram para o rei. Percebe como eles amavam o rei e como eles faziam de tudo para agradar o rei? Agora, observe ainda, andando pelos corredores do palácio até chegar à mesa do rei, Aminon, o filho mais velho de Davi. E ainda vem seguido de Aminon, Joabe. Joabe era um general do exército de Davi. Também nós tínhamos ali Absalão. Absalão, a Bíblia fala que não havia um defeito da ponta do cabelo até a ponta dos pés. Um homem perfeito, belíssimo. E ainda continuando, andando pelos corredores do palácio, Salomão. A Bíblia fala que Salomão era o homem mais sábio e foi o herdeiro do trono quando Davi faleceu. E também nós tínhamos a princesa Tamar. Homens lutavam e matavam exércitos para casar com a princesa. E todos estavam ali sentados à mesa junto de Davi. E quando eles já iriam para a refeição, Davi fala o seguinte: não parem, ainda está faltando alguém. E cada um fica olhando um para o outro e pergunta: mas pai, quem que está faltando? Está todo mundo aqui, os teus amigos estão aqui, a tua família está aqui. E Davi simplesmente fala: ainda está faltando alguém. E pelos corredores do palácio, lá vem aquele homem, coxo de ambos os pés. Eu acredito que quase nem conseguia andar direito. Ele vem andando pelos corredores e senta-se à mesa de Davi. Davi ele pega um lençol e ele cobre as pernas do filho de Jonatas. E esse lençol representa a graça. A graça de Deus que nos cobre e ela esconde as nossas deficiências espirituais. A graça de Deus que completa aquilo que está faltando em nós. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus ele esteve nesse planeta. Viveu entre nós, conviveu com os seres humanos, morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. E quando ele chega aos céus, os anjos estavam ali com um banquete maravilhoso para recepcionar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eles aprontam e dizem: Senhor, está tudo aqui, a ceia toda pronta para te receber, porque o Senhor venceu a morte e o Senhor voltou para o local que pertence a ti, que é reinar sobre todo o universo. E quando os anjos prepararam tudo, Jesus, ele olha para eles e diz: nós não vamos cear ainda. Ainda está faltando alguém. E os anjos olham um para o outro e dizem: mas Senhor, está tudo pronto. O Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte, o Senhor garantiu a salvação da humanidade, o Senhor voltou para o céu, o que é que mais está faltando? E Deus olha para os anjos e diz: ainda falta o meu filho, que ainda não está aqui comigo. Eu morri, eu ressuscitei, mas ainda não voltei para buscar aqueles que me amam. Sim, amigos,
Nosso Senhor Jesus, Ele tem um banquete maravilhoso preparado para todos nós. E quando Ele voltar e vier buscar o seu povo, nós vamos sentar à mesa junto com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esteja preparado para esse dia. Cuide da sua vida para que o inimigo não venha te destruir. Cuide da sua vida para que o inimigo não venha te desviar do caminho que te leva até as mansões celestiais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde sempre e que você esteja segurando sempre na mão do nosso Deus e nunca se afastar dos seus caminhos. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Nosso Pai amado, nosso Deus querido, obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigado por teu cuidado e por tua proteção. Que o Senhor esteja sempre conosco e que esse dia seja um dia maravilhoso em tua presença. Fica conosco, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que durante todo esse dia você esteja na presença do nosso Senhor Jesus. Gostou do nosso vídeo? Então se inscreve no canal, curte este vídeo e compartilha com teus amigos, Facebook, WhatsApp, Instagram, compartilha com todo mundo, porque quanto mais você fizer, quanto mais você compartilhar, mais o nosso canal vai ficar conhecido, mais nós vamos crescer e mais pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. Fica conosco, que Deus te abençoe desde agora e para sempre. Amém.